Olá, começa agora o JR Entrevista. O Congresso corre contra o tempo para votar as pautas mais importantes antes do recesso do final do ano. E para falar com a gente sobre as votações e outros assuntos, recebemos o deputado federal Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Ele faz parte da Comissão de Meio Ambiente da Casa e é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Obrigado, Yuri. Satisfação estar aqui no JR Entrevista e à tua disposição para nós conversarmos um pouquinho sobre cada tema, sobretudo a questão da reciclagem. Sensacional. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui com a gente. Eu gostaria de começar com um assunto mais importante nessa reta final dos trabalhos do Congresso Nacional, que depois de muita discussão, Câmara e Senado promulgaram 2 vezes a PEC dos precatórios. O que o senhor achou do resultado final desse trabalho? Eu achei que foi um resultado que deu para ser construído, porque é uma casa muito complexa, aliás, são casas complexas, né? Tanto o Senado quanto a Câmara Federal. E nem sempre o texto que chega, ele consegue sair a contento devido a muitos pensamentos, muitas cabeças, muitas construções, mas eu penso que, entre tudo, né, saiu a contento, até porque ela foi uma PEC que possibilitou, abriu um espaço fiscal para injetar recursos para um programa tão vital para o país, que é o auxílio emergencial. Mas eu penso que foi bem no final das contas. Exatamente. Em dezembro acabou o Bolsa Família e o auxílio emergencial foi transformado no Auxílio Brasil, né? Que é esse novo programa que a PEC dos precatórios abriu esse espaço fiscal com uma renegociação do teto de gastos. E o que o senhor achou da solução? Ter esse dinheiro todo para recursos sociais, para gastos sociais e garantindo um Auxílio Brasil em uma média de R$400 ali para 17 milhões de famílias, foi o melhor resultado que o Congresso podia fazer mesmo com o tema? Eu creio que não só o Congresso, foi acertado porque também nós temos que entender que o mundo está saindo de uma pandemia e que a maioria das economias foram abaladas. Então, dentro que o Brasil disponibiliza para atender tantas necessidades, eu creio que saiu a contento esses R$400 para auxiliar aquelas famílias que nós sabemos que muitas delas é tudo que elas terão para manter o pão nosso de cada dia. Eu digo isso, Yuri, com legitimidade, porque sou oriundo de uma família muito pobre, minha mãe teve 11 filhos, 2 faleceram, e nós passamos por período em que dependíamos de 1 litro de leite do governo, de alguma cesta básica. É claro que não é a dignidade que as pessoas precisam, mas no momento que elas estão atravessando esses momentos difíceis, é o que elas terão para sobreviver até que novas perspectivas se abram para essas famílias. Mas nós sabemos o quão é importante, que não deve ser por si só o fim, né? O final. Não podemos fazer com que essas pessoas fiquem na dependência desses programas. Ali adiante, o governo, através de outros programas, tem que mostrar para essas pessoas o caminho de saída desses auxílios. E uma das saídas é conseguir a conquista de um emprego, né? Que aí cada um consegue trabalhar e ter esse retorno financeiro para ter uma vida digna. Outra medida aprovada pelo Congresso já é a que garante a desoneração da folha de pagamentos por mais 2 anos, exatamente como uma garantia dos empregos que já existem e como um incentivo para a criação de mais empregos nesse momento que a economia está praticamente parada nesse pós-Covid. É uma medida importante? Exato. Eu acho que é uma medida complementar, porque são medidas que se complementam, né? Tanto a aprovação do auxílio, abria o espaço fiscal para que isso fosse pago, e também a desoneração da folha para que nós possamos manter os empregos, porque cada emprego que é fechado são novas famílias que vão depender de mais auxílios. E o que nós precisamos é fazer o inverso, manter emprego, abrir mais postos de trabalho para que essas pessoas então tenham outras portas de saída, né? E de fato venham buscar a sua dignidade. Então, foram medidas agora nos últimos meses que veio fechar
esse, digamos, pacote de medidas para auxiliar quem mais precisa. A gente está falando aqui, né, de medidas que garantem um rendimento mínimo às famílias mais carentes, as que também garantem agora, com a desoneração da folha, garantia de emprego, incentivo à criação de empregos, mas outra medida que pode ajudar nesse contexto como um todo, que é uma reforma tributária, não andou esse ano, né? O senhor mesmo participou das discussões na Câmara do projeto que corrigiu a tabela do imposto de renda. Ele foi aprovado com facilidade, mas parou no Senado. O que aconteceu? Bom, o fato é que, infelizmente, essas casas, por mais que se planeje uma pauta positiva, mas sempre surgem fatos novos. Por exemplo, houve o fato da CPI, que, na minha opinião, tirou o foco do Senado para coisas que deveriam, importantes que deveriam ter sido aprovadas e não foi. Então, infelizmente, sempre tem fatos políticos que acabam tirando o foco de agenda positiva, tanto do Senado e, às vezes, até da própria Câmara. E, com isso, nós sabemos que quem acaba sofrendo sempre é aquele que precisa que essas ações viessem a ser concretizadas. Então, o que aconteceu é sempre isso. São politizar assuntos sérios que não deveria. E nós precisamos, enquanto parlamentares, ter essa responsabilidade que muitas pessoas dependem das nossas ações nessas casas. Então, na minha opinião, Yuri, objetivamente foi isso. Sempre as fumaças, as cortinas que aparecem para tirar o foco daquilo que tem que ser feito. Mas na questão do imposto de renda, não corrigir a tabela, se a gente está pensando já em um ano com uma inflação acima de 10%, você coloca cada vez mais pessoas recebendo um salário, um pequeno salário, um considerado salário baixo hoje no mercado, já tendo que pagar imposto de renda. O senhor não acha que a medida acabou sendo prejudicada porque dentro desse projeto tinham outras questões que aí não havia consenso sobre eles? Sim, também. Eu sei que tinha tributação de dividendos, né, que era uma compensação que o governo queria, e isso não tinha um consenso de fato na casa, mas eu creio que, para além disso, teve fatos externos que fez que o foco fosse tirado dessas pautas importantes. Mas sim, é uma pauta que eu entendo e os brasileiros clamam por isso, para essa atualização da tabela do imposto de renda, que está muito defasada, tirando o poder de compra de muitos brasileiros. Só que, repito, enquanto não houver essa maturidade dessas casas de focar naquilo que realmente importa para o país e para os brasileiros, nós vamos ficar sempre patinando em dar as respostas concretas para essa sociedade. E pensando na reforma tributária como um todo, está muito difícil dela sair, né? Ainda mais vamos entrar em um ano eleitoral. E tem outra reforma que o governo gostaria de ver aprovada, mas o senhor considera difícil? Exato, a reforma administrativa, muito difícil discutir ano eleitoral, né? Eu penso que, assim, se arrastou demais, deixou para o final. Perdeu o time. Perdeu o time. E quando se perde o time, os parlamentares, todos indistintamente, começam já a virar chave para a eleição. Começa a discutir aliança, muitos já não querem ter desgastes políticos e aí acaba ficando para o próximo governo. Bem, vamos aguardar para ver se existe ainda algum espaço para discussão, mas eu acho muito difícil aprovar tanto a reforma administrativa como também a tributária, que também não há consenso. O único consenso que houve com relação à tributária era que, pelo menos, houvesse a simplificação. Ainda que não houvesse desoneração, diminuísse a carga, mas só em simplificar já ajudaria muito os empresários a reduzir o seu custo. O custo Brasil, porque hoje, para tu ter uma empresa, dependendo do tamanho, e eu não sou expert em conhecimento de tributo, então tu tem que contratar um outro escritório para que entenda e te ajude a pagar os impostos corretamente, para não incorrer em erros, em multas e até fechamento da tua própria empresa. Isso acaba, de fato, onerando aqueles que querem investir e gerar emprego no nosso país. Obrigado, deputado. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record,
no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E, deputado, o senhor é autor de um projeto da lei que incentiva a reciclagem de um jeito assim, que a reciclagem é debatida, ela existe no país, né, até por conta de uma miséria extrema de grande parte da população. A reciclagem é o caminho que muitos encontram para ter algum retorno financeiro, mas a proposta do senhor, a gente pode falar que ela revoluciona, ela traz novas bases para o que é feito hoje no país. O que o projeto traz de novo para melhorar a vida dessas pessoas, trazer mais qualificação e agregar mais valor a essa reciclagem? Bom, Yuri, primeiro eu quero te dizer que eu sou um ex-catador. Minha primeira atividade, enquanto ainda na infância, para buscar algum recurso, eu sempre digo para comprar um material para a escola, um caderno para a escola. Na época, eu sempre digo que era rico, comprava quichute, quem não era, comprava os congas. Então, para comprar alguma desse material para a escola, eu me virava na reciclagem. Então, depois de muito tempo, quis Deus que eu chegasse à Câmara dos Deputados. Assumi a frente em defesa da cadeia produtiva e nós começamos a fazer o diagnóstico por que a reciclagem no Brasil não é a realidade que todos nós brasileiros queremos. Uhum. Só para citar um exemplo, nós temos países que estão na vanguarda no tema, tipo a Alemanha, a Suécia, a Holanda e outros países. Porém, o Brasil ainda tem dados de reciclar 3% de tudo que gera e nós não geramos pouco, geramos 80 milhões de toneladas de resíduos ou de lixo. Quer dizer, tem uma riqueza aí, né? Urbano por ano, e nós só reciclamos isso. E mesmo assim, só reciclando 3%, diz o IPE, dados atualizados de 2010, que nós injetamos na economia brasileira 12 bilhões de reais. Isso está totalmente desatualizado. Sem medo de errar, eu diria que hoje a reciclagem, juntando todos os setores, injeta mais de 20 bilhões na nossa economia. Da forma que está, sem estar estruturada, sem nenhum incentivo, porque uma coisa é tu fazer muito com pouco. Outra coisa é tu fazer muito sem nada. E a reciclagem, o setor da reciclagem é um setor que não tem nada. Nunca foi olhado para ela. Agora, o projeto do senhor foi aprovado, mas muitos vetos do presidente Jair Bolsonaro. O senhor está lutando contra os vetos também. Antes de chegar no veto, quero dizer o seguinte, que o projeto, ele diz o seguinte, que a pessoa que deseja estruturar uma empresa, uma cooperativa de reciclagem, ela pode fazer um projeto com valor total, no caso, vai mandar para o Ministério do Meio Ambiente, que vai analisar o projeto, vai carimbar, estando ok, dá o carimbo de ok e libera para a captação de recursos. Esses recursos serão oriundos das deduções do imposto de renda, 1% a pessoa jurídica e 6% pessoa física, que o governo vai estimar dentro do orçamento anual quanto ele pode renunciar para incentivar essas deduções dos impostos de renda. E será o único instrumento financeiro que o governo federal estará colocando à disposição do setor da reciclagem para que possa estruturar o setor. Bem, de fato, foi aprovado em todas as comissões. Na Câmara foi aprovado no Senado e o Ministério da Economia, parte do Ministério da Economia, orientou o presidente que vetasse 25 itens do projeto. E artigos até importantes que retira a possibilidade das pessoas fazerem a dedução para esse fundo de investimento. Ou seja, esvazia totalmente, tira a eficácia da lei, tornando quase que inócuo. E nós já estamos trabalhando para que o presidente ou a Casa Civil possa mandar uma MP para sanar esses problemas e, de fato, injetar recursos, já que eles alegaram que não havia uma previsão orçamentária, impacto financeiro, e tudo isso foi feito, não é verdade? Mas se isso não acontecer, se não vier algo do Palácio para sanar essas deficiências, nós estamos trabalhando de pronto a derrubada desses vetos. E como é um tema que está acima, é suprapartidário, nós teremos voto tanto de partido de esquerda, quanto de centro, quanto de direita, porque reciclagem é fundamental e todos nós sabemos da importância. Tanto é
que na pandemia, quando muitos brasileiros perderam o emprego, foram para a rua catar materiais recicláveis para sustentar as suas famílias. Então, é de vital importância que nós possamos derrubar esse veto ou que o presidente possa mandar um MP para nos auxiliar resolvendo esse problema. Sem dúvida, deputado. E o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre o projeto que cria a Zona Franca da Uva e do Vinho. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o deputado federal Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Deputado, o senhor também é autor do projeto que cria a Zona Franca da Uva e do Vinho. Que Zona Franca é essa, deputado? Bom, Yuri, é um projeto que, na verdade, ele nasceu no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, idealizado por uma senhora chamada Débora Vilas Boas, e ela é uma entusiasta do enoturismo. É o turismo a partir dos vinhos, que movimenta a gastronomia, que movimenta a rede de hotelaria, que movimenta muitos empregos, que vai desde o produtor de uvas àquele que comercializa, como eu disse, para o hotel, tantos outros setores. E ele nasceu ali com o propósito de que uma determinada quantidade de garrafas comercializadas dentro desta zona, ou seja, desses municípios que compõem esta Zona Franca, possa estar livre de PIS, COFINS e IPI. Isso daria uma redução nesses produtos em média de 30% a 35%. Bom, e o que esse incentivo causaria no setor? Primeiro, diminuiria o desnível, porque esses produtos que são feitos aqui na nossa região do Mercosul, né? Ele já tem incentivos dos próprios governos. Quando a gente compara o vinho do Rio Grande do Sul com o argentino e o chileno, por exemplo. Com o chileno, por exemplo. E até o próprio uruguaio, tá? Então, já existe um custo de produção mais barato para eles do que para nós. Então, a cada 10 garrafas de vinhos comercializados no Brasil, era 8 de fora e 2 eram nacionais. Com a pandemia, deu uma melhorada, 3 nacionais e 7 de fora. Mas, via de regra, era 9 por 1, 8 a cada 2 garrafas. O nosso vinho tem até uma qualidade competitiva, às vezes melhor, só que ele é mais caro que os dos vizinhos. O custo de vida é mais caro, só que tem um agravante. Existe um acordo comercial do Mercosul e da União Europeia que entraram também os vinhos. Portanto, assim que esse acordo entrar em vigor, estarão entrando agora vinhos mais baratos europeus, que também são subsidiados pelo governo, porque lá eles não tratam, o vinho não é bebida, é alimento, tratam como alimentos, então eles incentivam. E se isso acontecer, vai criar um problema muito grande para o nosso setor, que pode causar desemprego, pode estimular a agricultura familiar, porque só no Rio Grande do Sul nós temos cerca de 20 mil famílias que plantam a uva. Nós temos só no Rio Grande do Sul 680 vinícolas. Nós temos só no Rio Grande do Sul mais de 70 a 80 mil empregos que o setor gera. Tá? O Brasil gera em torno de 200 mil empregos, mas o Rio Grande do Sul só é 80 mil. Então, nós protegemos o nosso setor, os setores produtivos, ou então vamos deixar com que a concorrência desleal venha dizimar, sobretudo, os nossos empregos. E nós não estamos em condições de perder emprego, pelo contrário, abrir postos. E, deputado, o senhor vai encontrar muita gente a favor, porque quem quer fazer o turismo lá também quer tomar o vinho bom e barato, que a gente conhece a qualidade do vinho que tem no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente no JR Entrevista. Muito obrigado, Yuri. Só para dizer que eu não só contemplo os vinhos, contempla suco de uva também e os espumantes. Perfeito. E muito obrigado também a você. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.